título do vídeo vai ser Por que sua vida não anda para frente? Eu vou te explicar nesse vídeo aqui por que a sua vida não anda para frente. Ao mesmo tempo, parece que você tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada. Então fica aí até o final que eu vou te explicar alguns motivos aqui que a sua vida vai continuar travada se você não seguir esse princípio aqui. Por que eu estou falando isso? Porque são os princípios que eu sigo e que dá certo para mim. Se deu certo para mim, provavelmente vai dar certo para você também. O primeiro princípio aí que eu deixo anotado aqui no meu bloco de notas, a falta de objetivo. Quando você tem uma falta de objetivo, você tem algo que você tem desejo de fazer, de começar, sei lá, de fazer um exercício físico, montar um negócio, mudar de área de trabalho e você não consegue dar o primeiro passo. Você fica preso, parece que você tem aquela sensação que você está preso. Se você sente essa sensação, eu vou te explicar o motivo por quê. Procrastinação. A procrastinação é quando você tem algo importante para fazer, mas sempre fica deixando para depois. Sempre amanhã eu faço, depois eu faço e nunca faz. Gasta mais do que tem, que também vai se resumir no que eu vou falar nesse vídeo. Você gasta mais do que tem, ou seja, todo o dinheiro que entra para você, você gasta. E no final das contas, você não tem dinheiro para pagar suas contas principais. Acontece muito. Más companhia, cara, isso aqui, quando eu percebi isso aqui, a chave virou completamente. Eu também vou falar para você sobre quando você está em más companhias, o que isso te afeta. E a falta de conhecimento. Às vezes você tem um objetivo de estudar algo, mas como você tem essas coisas que eu falei aqui, falta de compromisso, procrastinação, você não tem aquele desejo de buscar conhecimento. Você acha que você já sabe de tudo. E você fica parado no tempo achando que as coisas não evoluem, que nada vai mudar, que tudo vai ser a mesma coisa. E quando você percebe que você precisa de conhecimento, às vezes é tarde demais. E eu vou mostrar para você como que você vai burlar isso aqui para você não ter problema ou mudar de vida completamente. E cara, isso aqui, a evolução espiritual, que talvez é o mais importante de tudo que eu vou falar nesse vídeo aqui. A evolução espiritual, ela está intercalada em vários fatores na sua vida. E se você não entender isso aqui, não é sobre religião, tá? Não é sobre religião, nada disso. É evolução espiritual que é diferente de religião. A gente vai falar sobre isso. Quando você percebe que você está numa montanha russa, sua vida está assim, ó. Fica assim, assim, e assim, e assim, altos e baixos, altos e baixos. A sua vida ela não tem uma estabilidade, ela só fica assim. Só assim. Ou seja, montanha russa, ela sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. E um dos fatores principais disso aqui acontecer, da sua vida estar assim, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, é a evolução espiritual. Quando você tem uma mágoa do passado, você tem uma mágoa que aconteceu alguma coisa com você lá no seu passado, e você carrega isso dentro de você ao ponto de não conseguir esquecer aquilo, ou até mesmo não conseguiu perdoar aquilo que aconteceu com você, automaticamente a sua vida ela se torna isso aqui. E aí você acha que a sua vida está indo de polpa ao vento, e na verdade não está. Você está estagnado e parado. Quando eu descobri isso aqui, cara, minha vida mudou completamente, porque eu percebi por que as pessoas influenciam, por que a falta de conhecimento influencia de você estar nesse altos e baixos aqui da sua vida. E nesse vídeo eu vou falar com você o que eu fiz que melhorou, porque não adianta eu falar e não te mostrar a solução. Talvez você tenha um problema, mas cadê a solução? Então nesse vídeo eu vou te dar a solução também para você botar em prática. Não basta eu só falar, mas também eu tenho que te trazer a solução. E um dos fatores mais importantes que eu levei em consideração aqui e levo até hoje, que a evolução espiritual ela é muito importante para a vida do ser humano.
Você tem que entender o seguinte: se você guarda uma mágoa do seu passado, essa mágoa ela te corrói, ela te trava. E aí vem aquele sentimento que você tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada. Você compra um carro, mas você não está satisfeito com o carro. Você curte ali um carro ali 2, 3 semanas e depois você quer outro que não satisfez você. Você fica nesse loop infinito. Você compra uma casa, a casa você não ficou feliz com a casa. Você arruma um relacionamento novo, não ficou satisfeito, quer outro relacionamento novo. E você fica nesse loop infinito. Isso se resume, tudo que acontece hoje na sua vida, no seu futuro, se resume no seu passado. Então, se você guarda mágoa do seu passado, vai refletir no seu futuro aqui. O que resume em tudo, eu vou te dar um exemplo meu para você entender o meu raciocínio. Eu era um cara que eu guardava muita mágoa. Muita coisa que acontecia na minha família, de irmãos, de briga de irmão, eu segurava muito dentro de mim, eu ficava preso com aquilo na mente, dentro de mim. E eu percebia que a minha vida ela ficava estagnada, ela não andava para frente e não andava para trás, eu ficava meio que parado, eu não evoluía, eu não tinha força de vontade de fazer nada, eu não tinha objetivo, eu não tinha nada, eu só ficava ali trabalhando, pagando conta, eu estava vivendo um loop infinito. E aí quando eu comecei a estudar sobre essa questão de evolução espiritual, que eu acho que todo ser humano deveria estudar sobre isso, deveria tentar evoluir espiritualmente falando, e aí a gente não fala de religião, a gente fala de evolução espiritual, porque eu acho que a gente está aqui nesse planeta para uma evolução espiritual, para a gente estar num plano melhor. Quando eu percebi que quanto mais eu guardava isso dentro de mim, mais a minha vida travava, mais eu ficava preso, mais eu não tinha força de vontade para seguir em frente. E aí eu comecei a fazer um resumo de todo o processo que eu passei na minha vida, de coisas boas, coisas ruins, essa mágoa que eu guardava dentro de mim, esse porquê desencadeava aquilo. E aí eu fui me libertando aos poucos. Fui ali buscando jeitos de esquecer os momentos que eu passei, os momentos ruins, e fui me libertando. Quando eu percebi que eu estava liberto, que aquilo não fazia mais sentido na minha vida, eu comecei a sentir que eu comecei a dar uma evoluída. E aí eu fui indo e percebi que o jogo da vida ele se resume nesse aspecto da evolução espiritual. Você pode ter carro, pode ter mansão, pode ser milionário, pode ser o que você achar que é. Só que se você não tiver esse fundamento aqui, essa evolução espiritual, não adianta de nada. E aconteceu isso comigo. Eu tinha tudo, mas ao mesmo tempo não tinha nada. Eu sentia um vazio gigantesco dentro de mim. O que aconteceu? Nesse período, eu comecei a ficar incomodado com isso. Comecei a entender por que eu ficava só nesse loop infinito e eu falei, eu tenho que mudar esse jeito de ser. Comecei a buscar conhecimento, comecei a procurar coisas que poderiam me agregar em relação a isso e aí eu fui vendo alguns livros, vendo alguns conteúdos relacionados a essa questão de evolução espiritual e cheguei nesse dominador final, que a evolução espiritual em si, ela é muito mais importante, talvez, do que a sua própria saúde. E eu vou te explicar o motivo. Porque quando você está com o seu espírito, com a sua aura baixa, automaticamente você está sujeito a ficar doente. Doente que eu falo você pode ter uma crise de uma depressão, você pode ter uma crise de ansiedade, você pode causar enfermidade que talvez você poderia evitar com uma energia boa, com uma aura boa, você costuma não evitar porque sua aura está baixa. E aí a gente vai entrar no mérito aqui de ambientes, de amigo, e aí deu um estalo também sobre isso na minha vida e eu vou te explicar o motivo. Quando eu tinha um certo nível de amizade, que eu percebia que as minhas amizades em si eram uma amizade de momento, era uma amizade que talvez me procurava para curtir ali o momento, mas não era uma amizade fiel, não era um amigo ali que eu podia contar e tudo mais. E percebia que aquele ambiente me fazia mal.
Você já teve aquela sensação de você chegar no local, num lugar assim que você é convidado e parece que você, quando você chega no local, parece que a sua presença não é bem-vinda? Você já teve esse sentimento? Porque se você tiver esse sentimento é porque a sua áurea espiritual está baixa. E aí eu comecei a perceber que as minhas amizades que eu andava não tinham objetivo nenhum de vida. Os caras só queriam bebedeira, bar, rebaixar carro, colocar som em carro e aquilo, tudo. Eu falei, cara, eu tô parado um tempo, mano. Tô parado, eu tenho que mudar isso. E aí eu comecei a perceber as minhas amizades. No dia que eu bati o meu carro, eu descobri quem era meu amigo e quem não era de verdade. Eu bati o meu carro. De todos os amigos que eu tinha, nenhum teve coragem de mandar uma mensagem ou me ligar para perguntar se eu estava bem, se estava tudo bem. Ninguém teve coragem de falar isso. Foi aí que deu o estalo. Que eu percebi que a gente infelizmente não tem amigo, você tem conhecido. Cara, e quando você percebe esse tipo de coisa, tem ambiente que você chega que você não aguenta ficar 5 minutos. Quando a sua áurea tá boa, quando você tá num nível de evolução tão alta espiritual, você chega no local, você que tá nessa áurea, você não consegue ficar nesse local. Porque você sente aquela energia pesada do local. E isso acontece quando você está com a sua áurea alta. E para você ter essa áurea alta, essa evolução espiritual alta, sua energia alta, você tem que se libertar do seu passado, cara. É pesado isso aqui, mas é fundamental. Você tem que libertar do seu passado. E aí, o seu passado ele resume em mágoas, em tristeza, em desacordos, em relacionamentos mal resolvidos. Então ele abrange muita coisa aqui no seu passado. Aí cada um tem que, você que está vendo esse vídeo, você tem que entender o que me magoou no meu passado. O que me fez tá do jeito que eu estou hoje, refletindo no passado. Qual que foi a pessoa que me magoou no passado? Será que eu perdoei de verdade? Será que eu esqueci de verdade? Cara, isso é importante. Foi quando eu percebi isso aqui que eu consegui dar o estalo na minha vida. E cara, isso é real. Eu vou dar um exemplo clássico aqui. Clássico. Eu tenho uma família que infelizmente é uma família que vem de uma tradição eu vejo como uma maldição, tá? De família, existe isso. Maldição de família. Eu venho de uma família que os irmãos no geral, meus irmãos no geral, eles não são unidos. Eles não têm o costume de um ligar para o outro, perguntar como é que você tá, vamos fazer um churrasco? Não tem. A minha família não tem esse costume. Em vez de eu tentar entender o agora, eu tentei entender a vida passada da minha mãe e dos irmãos dela. E aí eu fui percebendo que a família da minha mãe e dos irmãos dela também era desse jeito. Os irmãos não tinham esse costume de um aproximar do outro. Até hoje a minha mãe não se aproxima dos irmãos dela. Porque já vem uma tradição de família, parece que é uma maldição de família. A família não tem aquele costume de reunir. E quando eu percebi isso, que o problema era um problema raiz, não era um problema de agora, era um problema lá do passado, eu percebi o seguinte: eu já tenho esse problema no passado da minha família. Se eu carregar esse problema para a minha geração de hoje, com os meus filhos, por exemplo, eu estou carregando essa maldição da minha família lá do passado para o meu presente e para o futuro do meu filho. Olha como é que isso é pesado. Então, se você tem uma tradição na sua família que não é boa, por exemplo, dessa questão de união familiar, só reúne quando alguém falece. Se você tem essa maldição, você tem que quebrar, você tem que imediatamente quebrar essa maldição da sua família.
E aí cabe a você entender se de fato aquilo faz sentido e quebrar para não passar de geração em geração. E quando eu percebi isso, eu de fato falei, pô, eu não quero que os meus filhos sejam dessa maneira, eu não quero que eles sejam desunidos. Eu quero que eles sejam unidos, que daqui para frente eles, quando ficarem mais velhos, eles poderem ter essa união ao ponto de um ir na casa do outro, fazer churrasco, conversar e tudo mais, ter aquela parceria de irmão. Então você tem que perceber o seu passado para você não levar essas coisas ruins que a sua família lá do passado já carregava ao decorrer do tempo. E isso é muito pesado, porque às vezes a gente está tanto na correria que a gente acaba não pensando muito nisso e acaba fazendo as coisas tudo no automático. E quando você começa a perceber esse tipo de coisa, você fala assim, pô, realmente parece que é uma praga mesmo, parece que é uma maldição que a minha família carrega de alguma coisa, de algum mal. E isso é muito pesado, pessoal, muito pesado mesmo. Dica que eu vou dar para você nesse vídeo: se liberta do passado, deixa o passado de lado e foca no presente. E talvez você que está vendo esse vídeo, você deve estar pensando assim, mas a evolução espiritual, ela se resume nisso? É um dos motivos que você não consegue evoluir espiritualmente, porque você guarda uma mágoa tão forte dentro de você que você não consegue seguir uma linha de evolução espiritual. E quando eu falo evolução espiritual ela se remete em vários aspectos, tá? Negativo, positivo também. Mas a evolução espiritual ela vai te trazer um ponto tão positivo que o negativo ele vai ficar um pouco mais para baixo. E aí quando você consegue perceber essa mágoa que você deixou lá para trás, esquece do seu passado e começa a focar no seu presente, automaticamente a sua evolução espiritual ela vai seguir um rumo que quando você perceber, você está num estágio tão alto, tão avançado de espírito, de energia positiva, que as próprias pessoas que convivem com você vai notar a diferença assim, gritante que há dentro de você. Você fica com uma pele completamente diferente, você fica mais bonito, você fica com uma presença completamente diferente, você chega no local, as pessoas notam você. É incrível, cara, quando você tá com uma aura tão alta, as pessoas elas se sentem incomodadas ao ponto de você ali tá num local e as pessoas estão com a aura baixa e você com a aura alta, né, sua energia alta, as pessoas elas se sentem incomodadas, literalmente, de ficar perto de você, de tão alta que a sua energia tá. Então isso, cara, é real. Isso aconteceu comigo, acontece comigo e constantemente eu estou nessa evolução espiritual e foi por isso que eu quis trazer esse vídeo para você, que talvez você esteja passando por esse mesmo problema e eu vou começar a trazer esse tipo de conteúdo que me ajudou bastante na minha evolução espiritual e também quero compartilhar com você que está vendo esse vídeo, tá? Então, se você gosta desse tipo de assunto, deixa seu like, comenta, se inscreve no meu canal, por favor, e comenta aí qual cidade que você é, que a gente vai trocando ideia ao decorrer do tempo, beleza? Tamo junto.